E aí, tudo bem com você, meu amor? Dando continuidade à consideração do nome dos 12 apóstolos, vamos começar por Mateus hoje. Bora lá? Mateus significa a presença de Jeová, dado totalmente por Jeová. Em resumo, Mateus significa o seu desejo, é a ânsia cósmica dentro de você que busca ser expressa. Todo problema carrega em si a solução na forma de um desejo. Se estamos doentes, automaticamente desejamos a saúde. O desejo, Mateus, já está batendo a porta. A aceitação do desejo é a prece atendida. Você por acaso diz, estou velho demais, minha lucidez oscila, agora é tarde demais, não tenho chance? Você aceita o veredito do médico ou a crença? Ou você mergulha internamente e diz como muitos antigos, a minha alma engrandece ao Senhor. Lucas 1,46. Sim, você porventura entra em si no silêncio e aumenta a possibilidade de realizar seu desejo? Se você fizer isso, chamará Mateus ao discipulado. Tiago Menor. Mateus 10,3, Marcos 15,40. Significa a faculdade de ordenação ou a mente organizada. A ordem é a primeira lei do paraíso. Quando estamos mentalmente em paz, encontramos a paz no lar, nos negócios e em todos os assuntos. Essa faculdade mental também recebe o nome de discernimento ou discriminação. Kimbe, o pai da metafísica nos Estados Unidos, tinha qualidade de discernimento altamente desenvolvida. Ele foi capaz de diagnosticar e interpretar todas as causas por trás das indisposições ou enfermidades de seus pacientes. Kimbe dizia onde estavam as doenças e as aflições e também decifrava os padrões mentais por trás delas. A explicação dele era a cura. Kimbe era clarividente. Quando essa faculdade de clarividência estiver totalmente desenvolvida, será possível ver a divindade por trás da forma, a verdade por trás da máscara. Ele contemplará a realidade e verá a presença de Deus em toda parte. Nós culpamos o governo, as crises, as famílias, os empregados, os colegas e tudo mais pelos problemas ou limitações que enfrentamos. É fácil colocar a culpa nos outros. Somos capazes de interpretar o que vemos ou julgamos de acordo com as aparências. A aparência objetiva nem sempre é verdadeira. Vamos chamar Tiago Menor ao discipulado e deixar o julgamento ser como o meio-dia, quando a lua não tem sombra. Fico em pé em minha sombra, portanto, nada entrará no caminho para me impedir de julgar corretamente. Nenhuma sombra deverá cruzar nosso caminho. O mundo da confusão deverá ser rejeitado. Nosso julgamento deverá ser justo, significando plenitude e perfeição. Deus perfeito, homem perfeito e ser perfeito. Tadeu significa afeto, coração e louvor. Tadeu representa o estado de espírito exaltado, feliz e jubiloso. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. João 12,32. Essa é a atitude mental do homem que está disciplinando Tadeu. Levantamos os outros quando nos alegramos por eles possuírem e expressarem tudo o que desejamos vê-los expressar. Se você louvar as flores no vaso, elas crescerão com abundância e beleza. Peça a planta para se inclinar para beijá-lo e ela o fará. Ela vai crescer em sua direção para ganhar seu beijo, assim como um cachorro pula em seu colo quando você indica que ele vai receber carinho. Quando vamos a um restaurante, a garçonete demora muito para nos servir, fazemos críticas e imaginamos que ela deva ser demitida, ou elevamos nossa consciência e enxergamos como deve ser? Nós enxergamos os outros como pedintes? Caso a resposta seja afirmativa, nós os vestiremos em trapos. Eles são reis andando pela estrada real. Vamos vesti-los com trajes de salvação e o manto da justiça. Os pedintes serão transformados e não estarão na esquina amanhã. Isso é um exemplo de chamar Tadeu ao discipulado.
O louvor irradia, dando glória e beleza aos poderes internos do homem. Vamos imitar São Tadeu e andar pela terra com o louvor de Deus para sempre nos lábios. E é verdade, né? Quando nós olhamos para o outro com dó, emitindo pena ou emitindo nojo, nós automaticamente estamos irradiando essas energias ao outro. Agora, se ao olhar para o outro você desejar a ele todo o bem, todo o amor, tudo que for de melhor nessa vida, essa energia também fluirá a ele. Quantas pessoas nós vemos que está num estado miserável e consegue dar a volta por cima e se tornar próspera, tanto no sentido material quanto emocional? Agora, tudo isso é possível por quê? Porque quando emitimos esses sentimentos bons para a pessoa, automaticamente o subconsciente dela toma a ação necessária para incentivá-la a tomar uma atitude a respeito disso. Então pensa quando da próxima vez que você sentir dó ou pena de alguém. Você de jeito nenhum está colaborando com o crescimento dela. Pelo contrário, você está ajudando a empurrá-la a ladeira abaixo. Outro apóstolo é Simão, o cananeu. Simão significa ouvir, escutar. Significa que ouve e obedece à voz daquele que para sempre é. Quando nós disciplinamos essa faculdade, procuramos e esperamos orientação espiritual e iluminação direta da fonte de Deus. Ficamos quietos e ouvimos a voz baixa e calma, a vibração ou tom dentro de nós que brota e diz: este é o caminho, andai nele. Simão cananeu pode ser evocado como receptividade à voz interior da sabedoria, verdade e beleza. Isso nos leva à terra da Cananeia, a terra prometida, a realização da harmonia, saúde e paz. Ouvimos apenas a boa nova sobre nós e sobre os outros, esperamos o melhor. Os que disciplinam essa faculdade mental vivem um estado de expectativa jubilosa. Invariavelmente o melhor lhes acontece. A palavra de Deus surge diante deles como uma coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho de noite, numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Êxodo 13, 21. Você costuma fazer fofoca e crítica, cuidar da vida dos outros e ceder à maledicência? Tais qualidades negativas o impedem de controlar e disciplinar essa importante faculdade mental. Você ouve e deseja apenas o melhor para os outros? Se puder, não vire as costas, não desista. A verdade levará à terra da fartura, Cananeia, onde fluem o leite da vida eterna e o mel da sabedoria imaculada. Você percebeu que aqui essa fala da necessidade e da importância da meditação? Que diz assim, olha, quando nós procuramos orientação e iluminação espiritual direta da fonte, nós ficamos quietos e ouvimos a voz baixa e calma, a vibração ou tom dentro de nós que brota e diz: este é o caminho, andai nele. Tem um velho ditado que diz assim: quando nós oramos, estamos falando com Deus. Quando meditamos, é Deus falando conosco. Por quê? Porque nós silenciamos. E a partir do momento que silenciamos, nós começamos a perceber as coisas, perceber os sinais. Quando nós meditamos, nós começamos a crescer espiritual e emocionalmente. Uma pessoa assim não perde seu tempo falando da vida dos outros ou não perde seu tempo com fofoca. A única coisa que ela faz em relação ao outro é desejar o melhor para a pessoa. Então pensa nisso. Se você não tem o hábito de meditar, procure, comece desde já. Comece nem se for por meros 30 segundos, porque a mente é barulhenta e ela vai tentar te atrapalhar. Mas depois, com o tempo, você vai aumentando. Quando você vê, você vai fazer isso por meia hora, 40 minutos, sem problema algum. Judas. Judas significa limitação, noção de necessidade, desejo ou forças irredimíveis da vida. Todos nós nascemos como Judas, pois nascemos em um mundo onde temos consciência das fronteiras, do tempo, da distância e de outras limitações. Estiveste no Éden, jardim de Deus, e toda pedra preciosa era a tua cobertura. Ezequiel 28, 13. Sim, estávamos em um estado sem desejo.
Agora nascemos em um mundo tridimensional, temos desejos. O fracasso na realidade de nossos desejos, de nossas expectativas e de nossas ideias é a causa de frustrações e conflitos. A falta de compreensão faz com que homens cobicem, odeiem e sintam ganância pelos imóveis, territórios, posses e terras alheias. Disse que Judas carregava a bolsa de dinheiro, noção de necessidade, limitação. Esta é uma das maiores faculdades que deve ser disciplinada, pois revela o Cristo ou a verdade que nos liberta. Acredita-se que Judas traiu Jesus. Se eu traio você é porque sei o seu segredo. O segredo é Cristo. Trair significa revelar. Cada problema revela a própria solução na forma de um desejo. Judas é necessário para a trama, pois com os problemas descobrimos o Cristo interior, o eu sou, a nossa consciência para ser o Salvador. A alegria está em superar os problemas. Quando aceitamos o desejo simbolizado por Judas, desejo, beijando Jesus, ato de amor, Judas morre ou comete suicídio e o Salvador, nossa prece atendida, é revelado ou se manifesta. Enquanto tivermos desejo, não o realizamos. Contudo, no momento em que o desejo morre pela nossa aceitação ou convicção do nosso bem, uma sensação de paz nos invade. Estamos em repouso no sentido definitivo. Quando o homem morre para todas as falsas crenças, para os medos, superstições, preconceitos em relação a raças, credos e cores, Cristo é revelado, pois é a essência destilada da humanidade. Então ele chama as constelações, ou produzir as constelações ao seu tempo e guiar a ursa com seus filhos, Jó 38-32. O Judas, ou ideia de limitação e servidão em nós, é transformado e redimido quando morremos, nos distanciamos de todas as evidências sensoriais e crenças sobre pertencer a uma determinada raça, idade, nacionalidade, etc. Disciplinamos Judas quando nos entregamos ao influxo do amor divino e nos consagramos à pureza dos objetivos. O amor divino supera todos os problemas e transforma em seu estado puro e original o homem que o sente. O Espírito Santo nos unge, nós ressuscitamos e Cristo Jesus é revelado. Você tem algum preconceito político ou religioso agora? Gosta de manter seus preconceitos? Caso a resposta seja positiva, você não está disciplinando Judas porque ele significa distanciamento, que é a indiferença divina. A indiferença é o laço que afasta. O amor é o que nos une ao nosso bem, que significa que distanciamos nosso foco do que não queremos e concentramos em nosso bem ou ideal. O amor é o foco do corpo e alma, a devoção à verdade. Não devemos amar qualquer outro poder. Nós devemos matar Judas. Quando morremos para todas as falsas crenças, retornamos ao jardim de Deus. Estivesse no jardim, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Ezequiel 28:13. Sim, na verdade você é Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea. Gálatas 3:28. Quando a base foi criada, somos um com Deus. Essa base é Cristo. O único Filho gerado é cada um de nós, porque somos gerados do único. Devemos despertar para o nosso verdadeiro ser e descobrir quem somos. Deus andando na terra. Do mesmo modo que o Sol se move pelo zodíaco em seu ciclo, simbolicamente falando, o nosso Sol, o Espírito Santo, deve se mover pelas 12 faculdades, inspirando e aspirando nelas a luz, a vida dele que é. Enquanto disciplinamos as faculdades destacadas neste livro, viramos de maneira consciente a radiação de Deus e dissolvemos barreiras entre nós e o Criador. Devemos pintar o verdadeiro retrato de Cristo. Não a imagem horrenda mostrada há mais de 2000 anos de um homem de mágoa sangrando na cruz com uma coroa de espinhos. Vamos deixar a juventude mundial
a verdadeira história de Jesus, para que todos os meninos e meninas queiram imitar o vitorioso. Nenhuma criança quer ser a vítima. Estamos procurando a palavra perdida, sem saber e perceber que quando ela for descoberta, será em nossa manjedoura, cercada pelos animais e marcada por uma estrela brilhante ou um arbusto em chamas. A estrela brilhante é o Eu Sou. Jesus, o homem, a encontrou e foi batizado ou desperto para a sua divindade. Traduziu o seu corpo e voltou à glória que era dele antes que o mundo existisse. No capítulo 17 de João, ele relata: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17, 4 e 5. Antes que o mundo existe, eu sou. Antes que Abraão existe, eu sou. Quando tudo cessar de existir, eu sou. E assim terminamos o capítulo 7. Então, o que tudo isso quer dizer? Quer dizer que nós somos uno com o nosso Pai, com o nosso Criador. Isso quer dizer que nós não deveríamos depender de nenhuma situação ou pessoa à nossa volta para desenvolver qualidades que nos tornem capazes de co-criar e de criar aquilo que nós desejamos. Por isso que Jesus disse que antes de vir ao mundo, ele já existia, e quando o mundo terminar, ele ainda existirá, ele ainda continuará, eu sou. Nós também temos essa parte, né, como centelhas divinas, do eu sou. Então, quando você se sentir incapaz, se sentir menor, se sentir com a autoestima baixa, lembra, você é parte do eu sou. E o eu sou jamais vai querer que você seja diminuído ou que você não tenha poder. O eu sou jamais vai querer que você sofra ou que passe privações. Certo? Então fala para mim, o que você achou desse capítulo como um todo? Porque eu amo saber a sua opinião. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve, se junte a essa comunidade de leitores. Então aqui, ó, botãozinho à esquerda, é só você clicar e ativar o sino das notificações.